Eu já tinha um centro na época, né? Atendendo um monte de gente e tal. Mas o que acontece? Seja lá o que rolava comigo, tem muito de verdade, sabe? Especialmente porque essas outras consciências que falavam comigo e falam e tal, sempre me apontaram para caminhos muito concretos, do tipo, prova isso, tenta testar isso, vai em tal escola verificar se tal texto existe. E os resultados que davam para as outras pessoas. Aí eu, no meio disso tudo, pirei. Eu não tava dormindo, assim, nessa época eu dormia 3 horas por noite. Eu fazia cursinho eu morava mais pra lá, eu morava na Zona Leste e fazia cursinho na Consolação, né? Então, eu acordava às 4h30, 4h20 da manhã pra pegar o metrô. E aí, um desses dias eu tava muito angustiado, eu tava realmente querendo me matar. Eu tinha sido expulso do centro em que eu nasci. E mano, foi uma experiência bem, bem dilacerante, assim, tipo... Eu cresci num... Quer perguntar alguma coisa? Não, eu quero saber por que tu começou a sentir essas coisas ruins. Era porque tu tava vivendo essa... Tu não sabia mais aonde tu pertencia ou tinha outra coisa acontecendo na tua vida? Tinha um monte de coisa acontecendo. Olha só, eu com 13 anos fui na televisão falar que eu via gente morta. E aí, na época, no Orkut, a galera do Orkut, tinha gente do Uruguai me pedindo consulta. Pra você ter uma ideia, nesse contexto todo, eu já atendi gente com problema de suicídio, de depressão, já atendi gente vítima de pedofilia, já atendi pedófilo, na época que eu tinha o centro, assim, aparecia gente de todo tipo. Só que eu tinha 13 anos, cara, eu era um adolescente, uma criança, sendo exposto a problemas que eu não tinha estrutura pra lidar, embora eu achasse que eu tivesse. Uhum. E de alguma maneira, essa coisa que rolava comigo transmitia conhecimento e alguma ajuda pra essas pessoas, porque eu sempre tive amigo muito mais velho, mas tinha gente que me cercava só pra ter alguma espécie de benefício. Uhum. No meio disso tudo, eu comecei a chamar... Eu fazia parte de uma experiência religiosa, de um centro espírita muito grande. Tipo... Dá pra falar assim... Eu fui vítima de abuso, não abuso sexual, mas abuso moral, sabe? Tipo, imagina, você bota um moleque pra atender gente com problema e projeta essa pessoa pra parecer que ele é o super escolhido e tal... É complicado isso, sabe? E de uma hora pra outra, porque existem esses jogos de poder nessas organizações religiosas e tal, eu fui expulso debaixo de chuva com uma mulher doida gritando comigo e todo mundo achava que ela era Deus na Terra, sabe? Tipo, ela falando, pra fora daqui! E por que foi expulso? Porque eu discordei, porque dentro dessa seita você não pode pensar e discordar. E isso foi uma das coisas que me inculcou com o espiritismo, assim, sabe? Claro que eu tive uma experiência ruim, mas, quer dizer... O espiritismo gosta de se dizer filosofia, ciência e religião, mas é mais religião do que qualquer outra coisa. E dentro de religião você não pode questionar. Tu lembra o que foi que tu questionou? Nossa, então eu sempre fui muito bocudo. E aí a gente tinha lá, eles tinham um lugar de treinamento para incorporação, sabe? Essa parada de você receber outras. E aí eu não sei porque eu tava chamando mais atenção do que eu deveria, porque eu sou um abelhudo do cacete. E aí me chamaram para uma reunião e começaram a me esculachar, dizendo que eu não me comportava da maneira... Assim, mas era porque eu tava chamando mais atenção e porque as pessoas tinham em mim, com 15, 16 anos, um referencial muito... Entenda, assim, eu tinha ido pra televisão representando aquele centro, eu tinha um monte de gente que gostava de conversar comigo, que me perguntava o que eu sentia, o que eu via e tudo mais. E isso chama atenção, né? Infelizmente, esse tipo de coisa parece coisa de status e tal. Uhum. E aí essas pessoas me chamaram para uma reunião. Essa pessoa especialmente é muito bem sucedida financeiramente, muito adorada, mas parece que existe essa... Sabe qual é, Arthur? O problema dessas seitas é que existe uma busca desesperada por um ganho secundário. Uhum. Que não é dinheiro, não é... É a adulação, sabe? Você pode até ter líderes espirituais que não te roubem, não te abusem sexualmente, mas te abusam moralmente, te abusam espiritualmente, porque querem de você rendição total. E um mestre de verdade é tudo menos isso. Tu tinha 13 anos, 13, 14, 15 por aí. Eu tinha 13, eu fui na televisão. Eu fui na Maria Braga e tal. Aham. Pesquisar aí vai aparecer. Tem esse vídeo no YouTube? Tem no YouTube. Se a gente passar aqui, tu fica... Não, a gente pode ver passar. só pra ver, tô curioso. Aí tu foi lá e fez o que lá? Tu conversou só ou tu falou alguma coisa, previu? Na Maria Braga? De ficar prevendo não, eu expliquei o que era mediunidade, eu falei o que eu vi, o que eu sentia. E falava dessas coisas meio pseudocientíficas, tipo lá eu falo assim, fluidos magnéticos. O que cacete é fluido magnético? Mas todo mundo fala essas coisas. Lá. Tá lá ele. Ô, bermudão.
Pois é, fui de bermuda e papete, olha que desgraça. Da vida, a respeito de mediunidade, de pessoas que têm um dom especial. E o Guilherme, que está aqui do meu lado, um menino de 13 anos, foi um dos nossos entrevistados na matéria. Eu queria recordar um pedacinho só do que ele disse, Rodolfo. Quem é médium não precisa se esconder. Basta agir como uma pessoa normal. Porque você realmente é uma pessoa. É só que os seus fluidos magnéticos estão mais aflorados. A mediunidade está em todos. Me conta aqui uma coisa. Essa parte que tu disse. Fluidos magnéticos. O que cacete é um fluido magnético? Despojada. Inclusive, eu queria contar que nós não queríamos mostrá-lo aqui, né, por ter 13 anos. E ele disse que ele não tem vergonha nenhuma de ser médium e que os amigos dele da escola sabem da sua mediunidade. Ele se dá muito bem com isso. Você tem esse dom e descobriu isso com que idade, Guilherme? Eu acabei descobrindo a mediunidade, na verdade, aos 6 anos, né? Mas desde muito pequeno, desde que eu me recordo, mais precisamente, eu registro, né, os espíritos à minha volta. E como é que você conseguia distinguir, assim, o que era... Era muito difícil, né? Mas geralmente tem muitas entidades que elas têm aparências diferentes, né? Porque, como eu disse na entrevista, o espírito ele pode se envolver da forma que ele bem quiser, né? Isso a dona Guilmar vai poder estar explicando muito melhor pra gente. Só que, assim, tinha gente que confundia muito, porque muitos espíritos desorientados ainda acham que estão vivos. Então, para um médium que não tem orientação, acaba confundindo com uma pessoa mesmo. Então, vamos supor uma situação, um espírito está na minha casa e ele é desorientado e eu estava nessa época. Eu falava, mamãe, tem um moço aqui. Olha que moço. Era mais ou menos. Com que idade você começou a falar pra tua mãe e pro teu pai? Ah, beleza. Nossa, fazia muito tempo que eu não via esse negócio. Eu tenho uma vergonha... Não é nem vergonha alheia, porque é de mim mesmo, mas... Nossa. Essa vozinha, o espírito da minha casa. Mas como é que tu vê o que estava passando ali? Era uma mentira? Era uma verdade que tu não entendia? É uma verdade que eu não entendia. Ah, tá. Eu era condicionado, é claro, né? Eu estava dentro do contexto do espiritismo, então essa é a realidade que todo mundo acredita. Tem gente do outro lado. Que tem alguma parada do outro lado, que eu sempre senti umas coisas esquisitas, eu nunca duvidei. Também não descarto a possibilidade de eu ser um pirado. Mas eu sou um pirado que deu sorte, teve bons amigos, bons professores, bons terapeutas e fui me governando nesse processo. Mas eu não explicaria desse jeito as coisas hoje em dia.